presidente da Assembleia Legislativa, deputado José Riva, abriu audiência pública dizendo que esta é mais uma oportunidade para a população conhecer as vantagens do VLT, veículo leve sobre trilhos, em relação ao BRT, pois o debate proporcionou a presença de especialistas nos dois modais. Nós não podemos nos fechar para o debate, para a discussão, nós temos que ouvir os dois lados, ouvir as vantagens e desvantagens do BRT, do VLT, e a partir daí, lógico que fica muito mais fácil tirar uma conclusão. Para falar sobre o VLT, foi convidado o técnico Carlos Henrique, que apresentou um diagnóstico do transporte na região metropolitana, estimativa de crescimento da população para 2014, havendo com isso a necessidade de um processo mais moderno de mobilidade. No caso dos recursos para investimentos, já que o VLT tem sido apontado como de alto custo para o governo, o engenheiro Máximo Giavini Bianchi, que é diretor da T-Trans, procurou desmistificar essa informação. Segundo ele, o custo-benefício compensa o investimento. Um ônibus articulado, ele transporta 163 pessoas. Ele custa 1,50 milhão, privado, não é para o governo. Se um VLT transporta o dobro, eu preciso de 2 articulados, para ter equivalência de transporte, então é 2. Só que um ônibus articulado, pela lei brasileira de transporte, você precisa trocar a cada 7 anos e meio. Então, num sistema e um VLT tem 30 anos, então eu multiplico por 4. Então eu preciso, para comparar um sistema a outro, eu preciso comparar 8 articulados com um VLT. E quando eu pego 8 articulados ao preço de 1,50 milhão, no mínimo, depois sai mais. Sai 8,40 milhões, que é 10 a 15% mais caro do que um VLT. Por outro lado, o presidente da Associação Nacional de Empresas Urbanas, Otávio Cunha, esteve na tribuna para defender o BRT. Eu defendo a melhor opção para um sistema, uma rede integrada de transporte. Quando você pensa em ter um serviço de boa qualidade de transporte público, você tem que pensar na multimodalidade. Apenas existe momentos em que a prioridade deva ser dada a um modal em detrimento do outro, em função da demanda existente, em função do tempo que você terá para fazer e em função dos recursos que tem disponível para esse investimento. O debate sobre o novo modal interessa tanto a capital quanto Várzea Grande, uma vez que pretende desafogar o trânsito das duas cidades. Mas outras questões também preocupam, como a demora para o início das obras. O tempo urge, né? Nós estamos há 2 anos e meio. Então nós temos um processo licitatório, então isso me preocupa. Mas eu confio no governo do estado, na Assembleia Legislativa, na AGECOPA, né, e na Prefeitura de Cuiabá. Ele representa também uma melhora na viabilidade urbana para Várzea Grande. E nós não queremos isso apenas para a Copa do Mundo, nós queremos isso com a urgência necessária que a cidade precisa. Aberto para ouvir opiniões, a audiência pública também contou com a participação dos proprietários e locatários dos imóveis sujeitos a desapropriações para a implantação do modal de transporte. Exato, esse é o ponto fundamental do nosso apoio, né, visando diminuir as desapropriações, preservar o comércio do centro histórico de Cuiabá, principalmente da Prainha. Além dos representantes dos usuários de transporte coletivo, que também aproveitaram para tirar dúvidas. Defendemos o VLT, estamos com as pessoas que estão defendendo também o VLT, porque é ecologicamente correto, é para uma cidade sustentável, é tudo de bom. Convém ressaltar que a presidente Dilma Rousseff sinalizou positivamente para a abertura do VLT de responsabilidade do Comitê Gestor da Copa, com possibilidade para que o Estado consiga um montante de R$ 480 milhões para a implementação do modal de Cuiabá, estimado em 1 bilhão e que poderá ter o preço reduzido para 700 milhões, com inserção de empresas interessadas em fazer parte deste processo. Neste momento, nós estamos tocando várias frentes. A execução do projeto pela própria AGECOPA, a execução das cartas consultas junto à Caixa Econômica Federal e junto ao BNDES, ao mesmo tempo em que nós estamos buscando recursos com as mesmas características do Protransporte, que é o que estava aprovado para o BRT, e tudo isso foi garantido pela ministra da Casa Civil, Gleice Hoffmann. O governo federal começou a analisar melhor,
inclusive Fortaleza, Salvador, muitas localidades já decidiram pelo VLT, e eu vejo hoje a presidente Dilma muito mais flexível. Defensor do VLT, o presidente do parlamento, José Riva, disse que, em pouco tempo, o modal transformará Cuiabá numa cidade moderna e aparelhada, com transporte público de qualidade e ecologicamente correto, por preço justo. Mas, independente de sua defesa, fez questão de contribuir com o debate público, realizando uma audiência pública sobre os dois modais de transporte. Um conjunto de forças que exigiram que fosse aberto o diálogo e que desse a oportunidade de debater os modais e fazer a melhor opção. Eu me coloco dentre um desses que exigiu do governo que desse uma abertura para discutir os modais.